Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículos 1, 2, 4, 5, 7 a 11, que diz: Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Quando acabou de falar, disse a Simão: Vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E, de igual modo, também a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Não há nada tão poderoso capaz de paralisar a nossa vida como a frustração. Suas artimanhas são altamente eficazes e seu veneno é forte e mortal. Os primeiros raios de sol da manhã brilhavam sobre o lago de Genezaré. Um novo dia começa para a maioria das pessoas, mas não para Pedro, um pescador que trabalhava no turno da noite, período em que normalmente era mais fácil de pegar peixes, pois os mesmos vinham do fundo para cima. Enquanto o nascer de um dia significava um novo dia para muitos, para Pedro significava o fim de uma terrível noite de jornada de trabalho frustrante. Pedro havia feito tudo certo, mas não havia conseguido o resultado esperado. Ele havia feito tudo conforme manda o figurino, porém o resultado foi decepcionante. Pedro estava diante de uma grande frustração. Ele e os seus companheiros tiveram que lidar com a frustração de trabalharem a noite inteira e não pegarem nenhum peixe. Só lhes restava lavar as redes. Resultado final daquela noite de frustração: barco vazio, redes sujas, esgotamento físico e cansaço mental. Hoje, como nos dias de Pedro, há muitas pessoas que estão vivendo um tempo de frustração. E o resultado de tudo o que fazem se resume a barcos vazios, redes sujas, esgotamento físico e mental. Há muitas pessoas fazendo tudo certo em seu trabalho, na sua vida conjugal, nos seus ministérios, na sua vida financeira, na sua vida acadêmica, mas, quando puxam suas redes, não conseguem obter o resultado esperado. As expectativas não correspondidas geram frustrações. Você sonha, você planeja, você projeta, você trabalha, você investe, você gera expectativas, porém, os resultados não aparecem. O produto final é cansaço, desânimo e frustração. O cansaço e a frustração geram um desânimo em Pedro e em seus companheiros, e essa pode ser a realidade da sua vida também. A solução mais fácil é conformar-se com a aparente situação de derrota, mas a história de Pedro não termina na frustração, e nem a sua também não terminará no tempo da frustração. Eis que entra em cena um personagem chamado Jesus. Ele se tornou o protagonista dessa história, pois foi a partir da sua chegada que Pedro pôde sair da frustração e experimentar o sobrenatural. Onde Jesus chega, sai a frustração e entra este sobrenatural. Então, o que fazer para sair da frustração e experimentar este sobrenatural? Primeiro, acredite que em meio às frustrações da vida, algo sobrenatural de Deus pode estar sendo gerado e acontecendo. No momento exato
No momento em que Pedro e seus companheiros estavam vivendo a maior frustração das suas vidas, Jesus já estava preparando algo sobrenatural para realizar no meio deles. Da mesma forma, se você está vivendo um tempo de frustração, acredite que Deus já está trabalhando em seu favor, preparando algo sobrenatural para realizar na sua vida. Não existe nenhuma frustração que seja capaz de impedir a realização sobrenatural do Senhor. Enquanto a frustração acontece, Deus já prepara um resultado extraordinário para a sua vida. Segundo, obedeça a ordem de Jesus, ainda que as circunstâncias digam que não. O fato de conhecermos Pedro nos revela que ele tinha todos os motivos para não obedecer à ordem dada por Jesus. Jesus era carpinteiro e não pescador. Pedro era o pescador especialista em sua função. O melhor horário para a pesca não era de manhã, e sim à noite. Porém, Pedro não discutiu a ordem de Jesus, simplesmente obedeceu. As circunstâncias diziam que não era para obedecer, mas Pedro obedeceu à ordem de Jesus. Na caminhada da vida, por vezes as circunstâncias ao nosso redor dizem que o melhor não é obedecer à ordem de Jesus. Porém, só pode sair da frustração e experimentar o sobrenatural aquele que está disposto a obedecer à ordem de Jesus, ainda que o mundo ao seu redor conspire contra isso e diga que não. Pode ser que você não esteja vivendo um tempo de frustração, mas também nada está acontecendo na sua vida. Na trajetória da vida, não importa se você está frustrado ou não. Importa que você obedeça à ordem de Jesus para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Aqueles que obedecem à ordem de Jesus deixam de ser meros espectadores dos milagres que acontecem na vida dos outros e passam a experimentá-los dia após dia em suas próprias vidas. Terceiro, renda sua vida a Jesus. Render-se é entregar-se, é ser obrigado a ceder, é submeter-se. Ninguém sai da frustração e chega ao sobrenatural sem entregar, sem se submeter, sem obedecer, sem render sua vida a Jesus. Pedro e seus companheiros não resistiram diante da presença e dos feitos de Jesus. Deixaram tudo, renunciaram todas as coisas, renderam suas vidas a Jesus. No momento em que fizeram isso, toda a frustração foi embora. Hoje, Jesus está aqui e o que ele deseja é que você saia da frustração e viva no sobrenatural, fazendo uma entrega total da sua vida a Ele. Renda a sua vida a Jesus e viva o sobrenatural. Talvez você não esteja vivendo um tempo de frustração. Talvez a sua realidade seja a dor de ter perdido um ente querido. Talvez seja o sofrimento por causa de uma enfermidade incurável, um desemprego, um problema de ordem familiar, ou pode ser qualquer outro tipo de coisa. Essas coisas fazem parte da trajetória da nossa vida. O que precisamos aprender é que Deus quer trazer realidades do céu para a terra através das nossas vidas. Por isso, hoje é o dia de abrirmos mão de tudo aquilo que nos impede de viver o sobrenatural de Deus aqui na terra e viver todos os seus desígnios. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua graça. Obrigado, Pai, por nos dar não só a direção, não só a condução, mas também, Pai, nos fazer, Senhor, aptos para poder, Senhor, viver no seu sobrenatural. Não simplesmente viver o sobrenatural, mas viver no sobrenatural, Senhor. Aonde conseguimos contemplar coisas tão tremendas, grandiosas, poderosas, aonde foge muitas vezes do nosso entendimento ou até mesmo do conhecimento humano, para fazer, ou melhor, para satisfazer a sua vontade e o seu querer. Somos gratos, Pai, porque tudo está diante do seu controle e na sua direção. Então, Pai, diante de toda e qualquer frustração, ou melhor, de todo e qualquer impedimento, tudo aquilo que está gerando uma barreira, tudo aquilo que está gerando, Senhor, um mecanismo de defesa, tudo aquilo que está gerando, Senhor, muitas vezes a paralisia na vida da pessoa, Senhor, em nome de Jesus, ou na vida, Senhor, daquele teu filho e da tua filha, Pai, em nome de Jesus,
quebre, Senhor querido, todo este conceito, arranque tudo isso e que eles comecem, Senhor, e continuem confiando em Ti, entregando tudo e obedecendo a sua voz e fazendo aquilo que o Senhor assim ordenou. Não, Pai, para ficar, Senhor, à mercê ou agradar, Senhor, a homens ou agradar a pessoas, mas sim para poder satisfazer a sua vontade e o seu querer e viver este tempo, Senhor querido, e viver, Senhor, estas maravilhas, e viver o seu sobrenatural, e viver no seu sobrenatural, Pai. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem nos mostrado e revelado a cada dia tudo aquilo que nós temos que fazer e da maneira que nós temos que fazer. Então quebre, Pai, todos os conceitos, grilhões, algemas, amarras, setas, dardos, laços, todo tipo de investimento do inimigo. Pai, que o Senhor nos direcione para aquilo que o Senhor tem, para aquilo que o Senhor quer, não para aquilo que as nossas emoções muitas vezes elas estão ali, Senhor, projetadas ou firmadas, mas antes que a sua palavra seja, Senhor, esta ordem específica para que a frustração saia e o sobrenatural seja algo natural, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que o seu reino venha, que a sua presença seja manifesta, que o Senhor nos livre de todo mal, de toda tentação, que o Senhor, Pai, não deixe faltar o pão à mesa, Senhor, deste teu filho, mas antes que a sua presença, Senhor, seja manifesta em tudo o que fizermos. Consagramos tudo que temos, consagramos tudo que somos, para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido em tudo aquilo que o Senhor assim nos ordenar a fazer. Muito obrigado, Pai. Mais uma vez consagramos todos os nossos sentidos a Ti. Consagramos este dia para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus e que tudo aquilo que for direcionado pelo Senhor para a sua vida venha. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.